feliz. Você está muito bem mesmo. Tô nada, Eliane. Eu acho que então é o computador aí que está fazendo alguma maquiagem. Pois é, isso aí, muito bem. Não, e você também, Eliane. Estou contente de ver você, sabe? Porque fazia tempo que nós não nos encontrávamos. Pois é, Então, você está ótima, que bom. trabalhando muito, interessante. Eu sempre acho de que a, os períodos da minha vida, a genética, bioética e ciência e religião, eu sempre acho que vai chegar um momento que os compromissos diminuirão. Mas quem disse. E agora, com essa pandemia, essa semana, eu tive videoconferência, terça, quarta, quinta, hoje com você e outra amanhã. Então, uma por dia, para quem acha que deve estar aposentada, realmente é. Mas eu gosto, é uma maneira da gente realmente ver as pessoas, conversar, e trocar ideias. Acho que a tecnologia é uma maneira fria de aposentar, de aproximar, mas satisfaz. Isso é muito bom. Ainda bem que nós temos essa tecnologia, né? Pois Sim. é, isso mesmo. Podemos fazer essas reuniões assim, interestaduais. Muito bom. E tua família, Ledi, teus filhos, teus netos? Tá tudo bem aqui, sabe? Tudo bom. Ótimo. Graças a Deus. E você aí também? Tudo bem, graças a Deus. Há um neto aqui, há outros no interior, filho no interior também, mas graças a Deus os irmãos em Feira de Santana. Eu ainda tenho 4 irmãos, éramos 8, somos 4 agora. Os irmãos estão bem e a gente vai tendo notícia de conhecidos, de amigos assim, não é? Mas graças a Deus a família está bem, graças a Deus. Muito Que bom. bom, Eliane. Isso aí. Pois é. Foi muito bom. Eu imprimi a entrevista Eu e não estou escutando, o Ricardo. Ah, sim, meu microfone estava desligado. A Eu estava falando Gabriela também, né? a professora Eliane, a hora que ela quiser fazer uma pausa, quiser interromper a entrevista, fica à vontade, tá? tá, pode, se você quiser, professor, eu desligo o meu microfone e pode assumir as coordenadas, tá? Como o senhor quiser. Tá, tudo bem. Eu vou fazer aqui um preâmbulo para a gente começar a entrevista, daí na sequência a gente já começa com as perguntas, então. Boa tarde, professora Eliane, professora Leidi. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde. Esse vai ser o terceiro de uma série de depoimentos que nós estamos coletando por conta de um projeto chamado Memória Científica Nacional, Modernização dos Arquivos Históricos, do Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência, o CLEU Unicamp. Esse projeto ele foi contemplado com os recursos do Programa de Ação Cultural, PROAC, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O objetivo do projeto, além de modernizar a nossa estrutura de preservação e tratamento do acervo, é também digitalizar e dar acesso aos documentos do geneticista e professor Newton Freire Maia. Eu agradeço a presença da senhora, professora Eliane, aqui para dar o seu depoimento. Com certeza vai contribuir muito para entender mais o arquivo do professor Newton e vai ajudar muito os que pesquisam e se interessam pela história da genética e da ciência brasileira. Eu vou começar com as perguntas, então. Eu gostaria que a senhora começasse dizendo quando e onde a senhora nasceu. Pois é, eu nasci em Tenquinho, uma cidade pequena do interior do estado da Bahia, no Nordeste. E nasci no ano de 1936. E o curso primário foi feito nesta pequena localidade, depois o curso secundário, como era chamado naquela época, não é? Na cidade de Feira de Santana, parte e outra parte aqui em Salvador, quando nós fizemos o vestibular para medicina em 1955. E no curso médico,
foi quando eu tive o primeiro contato, assim, que me atraiu pela genética. Interessante. E quem me trouxe o interesse, despertou interesse pela genética, foi o professor Roberto Santos. Roberto Santos hoje é considerado o maior baiano vivo, que ele está vivo ainda, graças a Deus, com 90 e tantos anos. E ele era professor de clínica médica, mas era uma pessoa muito de vanguarda. Ele publicava no exterior, mesmo naquela época, daqui da Bahia, ele conseguia publicar nas melhores revistas do exterior, tinha um contato muito grande com pesquisadores dos Estados Unidos e da França também. E era por volta de 1959 que eu estagiava no laboratório dele, no laboratório de fisiologia renal, quando ele me perguntou se eu não me interessaria pela genética. Eu confesso que genética na área médica, para mim, era algo assim utópico, não tinha a menor ideia. E ele viajou à Europa, pouco tempo depois, e me trouxe um livro em inglês, o Genética Clínica do Sorsby, e me deu o livro e disse, olha, isso é uma coisa de futuro, pense nisso. Havia lá no próprio hospital um laboratório de genética que, na verdade, era do Instituto de Biologia, estava provisoriamente acomodado no 6º andar do Hospital das Clínicas, dirigido pela doutora Cora Pedreira, que, na verdade, foi a primeira geneticista daqui da Bahia, geneticista humana. Muito amiga do Freire Maia também, do Newton Freire Maia. Comecei a estagiar com a doutora Cora, mas nesse intervalo apareceu o Newton Freire Maia, com esse projeto, o Newton Morton, com o projeto de um grande projeto a ser desenvolvido na hospedaria em São Paulo, nos entrevistou e, para surpresa minha, fomos selecionadas para fazer parte dessa equipe. A equipe que era composta do irmão do Newton Freire Maia, o Ademar Freire Maia, o Henrique Krieger, e eu como a médica clínica da equipe. Para mim foi assim um deslumbramento, porque eu estava novinha, estava recém-graduada, e eu fiquei na dúvida se aceitaria o convite ou não. A professora Elza Bercó, que vocês devem conhecer da grande professora de estatística da USP, hoje aposentada. Nós estávamos jantando, eu, ela e o professor Roberto, e quando eu mostrei a minha dúvida, ela disse assim, olha, você é jovem, está pensando que um convite desse acontece com frequência? Não acontece, não. Isso é uma coisa única na vida. Se você perder, não aparece outra amanhã, não. E aí eu achei que ela tinha razão e me entusiasmei para isso. Nessa época, estávamos muito com Oswaldo Frota Pessoa, e foi nessa época que eu conheci o Newton Freire Maia, quando eu estava em São Paulo, trabalhando nesse projeto com o doutor Newton Morton. Mas o ponto marcante do meu encontro com o professor Newton Freire Maia, na verdade, ocorreu pouco tempo depois, alguns anos depois, no Havaí, quando o professor Newton retornava de um congresso de genética no Japão. E os pesquisadores de volta do Japão paravam no Havaí, porque tinha amigos no Havaí, e o Newton Freire Maia passou no Havaí. E aí eu estava na sala, escrevendo minha tese de PhD, quando ele entrou, muito entusiasmado, aquele jeito alegre dele, e ele disse uma coisa que marcou o meu trabalho. Eu estava escrevendo, ele fez, mas escrever ciência é uma maravilha. Você escrever ciência é como você compor uma música. Olha que comparação belíssima, né? Escrever ciência é como você compor uma música, você vai colocando as palavras, as ideias vão saindo. Olha, é uma maravilha, é uma maravilha. Me abraçou assim. Isso nunca eu esqueci. Quer dizer, escrever ciência, para mim, naquela hora, tomou uma outra imagem.
Não era um trabalho pesado, não, era como que compor uma melodia, compor uma música, porque era assim que ele vivia. Ele escrevia ciência como quem compunha uma música, botava alma naquilo para escrever. Então, esse que realmente foi o ponto marcante do meu encontro com Newton. Ele passou, veio para o Brasil, e eu retornei em 69, quando ele fala que nos encontramos numa reunião da genética, ou da SBPC, em Porto Alegre, não é isso? Foi quando eu conheci Eledi pela primeira vez. A vida da gente é muito, muito cheia de coisas ricas, e que hoje, com essa idade, a gente olha e vê quantos momentos preciosos ocorreram na vida da gente que marcaram. Então, foi esse encontro com Freire Maia, o encontro com Eledi. Nessa época, a primeira esposa de Newton estava viva ainda, e Eledi era bem jovenzinha, acho que você era quase estudante ainda, não era? Nessa época, bonita, como sempre. E nós fizemos uma amizade muito grande. Passei algumas vezes lá no laboratório do Paraná, cheguei até a orientar alguém vindo de lá do Paraná, mas a delicadeza de Eledi marcou sempre aquela pessoa que a gente vê e gosta de primeira instância. E mais tarde, depois que o Newton, esse é outro fato marcante também, o Newton já estava viúvo, e nós nos encontramos num congresso em Viena, um congresso internacional de genética em Viena. E ele conversava, e a cada 3 palavras, 2 ele falava de Eledi. Eu comecei a desconfiar de alguma coisa, e o primeiro dia nós saímos, era um grupo, ele, o professor de Portugal, um outro, e nós 4 saímos para almoçar todo dia no mesmo restaurante e no mesmo lugar, porque o Newton é conservador assim. Quando ele vai no restaurante, ele vai a segunda vez, ele queria, vamos no mesmo aquele lugar que a gente gostou, vamos lá outra vez. E aí, no terceiro dia, isso era, cada 3 palavras, 2 era sobre ele. Aí, no terceiro dia, ele fez assim, eu tenho uma coisa para te contar. Eu estou namorando Eledi. Eu fiz, mas isso é um grande desrespeito à minha inteligência. Você acha que eu não já descobri isso desde o primeiro dia que você está apaixonado por Eledi? Mas são coisas da vida. Eu acho que a entrevista deve ter um foco mais em ciência mesmo, não é, professor Ricardo? Então, desculpa esse colorido afetivo que a gente traz para a vida. E eu vou tentar responder. Eu acho que até o item 6 eu posso te mandar por escrito depois. São coisas factuais, não é? Quando nasceu, etc., se possível. Eu te mando com poucos dias. Ou, se você quiser, eu falo agora, como você preferir. Pode ser agora, logo. Então, nasci, já disse, a formação acadêmica, o primeiro contato com a genética já foi dito, quando terminou o curso de medicina em 61. E já tinha o enfoque na genética nessa época, como eu disse, graças ao estímulo do professor Roberto Santos. O encontro com Newton Freire Maia ocorreu, também promovido pelo professor Roberto Santos, e nós fomos trabalhar como médica da equipe durante um ano na hospedaria em São Paulo, onde os imigrantes do Nordeste, naquela época, tinha um fluxo migratório muito grande de nordestinos para São Paulo, que eram alocados para trabalhar nas fazendas. E, quando eles chegavam, eles ficavam temporariamente na hospedaria, no bairro do Brás, aguardando a alocação para outras famílias. E foi lá que foi montado o grande laboratório de pesquisa, porque a ideia era estudar famílias, e essas migrações eram de famílias, sobremodo de famílias que ficavam lá. E nós passamos um ano. Durante esse ano, nós examinamos
1.070 famílias e aproximadamente 70 mil pessoas. Eu era a médica e eu fiz todos os exames clínicos, interrogatórios sobre consanguinidade, a exame físico, etc., desse grupo. O material depois foi levado para o Havaí e o Dr. Newton nos levou, a mim e Henrique Krieger, no sentido de que no Havaí nós aprenderíamos as técnicas de análise, que o Newton Fehrenmeier é realmente uma grande autoridade nisso, fizemos essas análises lá no Havaí, e do Havaí, fiquei um ano no Havaí, daí fui para Seattle fazer aquilo que eu queria muito, que era um treinamento em genética clínica. Então, passei 2 anos na Universidade de Washington, em Seattle, trabalhando no serviço do Dr. Arnold Maltowski, e eu trabalhava não apenas no laboratório de pesquisa, mas também na genética clínica. Era tudo muito novo, isso foi no período de 64 a 66, a grande revolução era exatamente o estudo de cromossomas, a citogenética, a eletroforese em gel de amido. Eletroforese em gel de amido, aqui tem uma pergunta, o que foi que mais marcou minhas pesquisas? Foi o desenvolvimento dessa técnica. A professora Eledi também usou muito essa técnica. A técnica foi desenvolvida em 1955 e ela realmente se manteve de vanguarda, fomentando muitas pesquisas no mundo inteiro durante mais de 2 décadas. Foi uma técnica revolucionária, onde se conseguia separar as proteínas de acordo com o peso molecular e a carga elétrica, de uma maneira bem simples. Realmente foi uma ideia. A invenção dessa técnica de eletroforese já de amido hoje está superada, porque outros avanços ocorreram, né? Então, com o material que foi coletado na hospedaria de imigrantes, saíram publicações sobre a malformação congênita, sobre consanguinidade, sobre hipertensão, e, sobre a questão da mistura racial. E tem um fato muito interessante que vale a pena registrar. Foi descrita uma técnica. Os geneticistas sempre se interessam sobre a consanguinidade. Quanto nós somos parentes, o professor Ricardo e eu, quanto o professor Eledi e a Gabriela têm um ancestral comum. E vários métodos foram desenvolvidos para isso. Um deles é o heredograma, de perguntar. Mas na hora que nós perguntamos, vocês lembram somente até a 2ª ou 3ª geração. Eu perguntar quem foi seus bisavós, você ainda pode até lembrar, mas se eu for mais para trás um pouquinho, não tem mais a memória. Mas daí foram desenvolvido um método chamado de isonomia, onde uma formulação matemática muito acurada faria o seguinte: você é Oliveira, digamos que ela fosse Oliveira também, e vocês nem soubessem que eram parentes, então usava o sobrenome e aplicava uma fórmula onde vocês nasceram, para ver qual a possibilidade dos 2 sobrenomes terem um ancestral comum. Tudo bem, essa técnica deu muito bem nos isolados do Japão, nos isolados da Suíça, e nós estamos aplicando para a nossa tese de doutorado, do PhD nos Estados Unidos. Deu tudo errado. Ninguém entendia. Então, o resultado, e o meu chefe falou assim, tem que ter uma explicação. Sabe o que é confusão total? E daí a gente começou a pensar o que era que estava causando aquele noise, aquele barulho nos resultados. Depois de muito pensar, eu me lembrei do seguinte, que a nossa população brasileira, ela
é o resultado da confluência de 3 troncos raciais. Os índios, que já estavam aqui, os europeus, principalmente portugueses, que vieram colonizar, e os africanos, que foram cruelmente trazidos como escravos. Mas, se tinha 3 origens étnicas diferentes, a gente olhava os sobrenomes eram todos portugueses. Então, tinha alguma coisa errada nisso. Daí, nós fomos pesquisar e vimos o seguinte, que o sobrenome, na verdade, não tinha uma entidade direta com a ancestralidade, porque os africanos, eles por causa da crueldade do escravismo, eles não tinham sobrenome. Quando adquiria a libertação, ou quando comprava a alforria, aí eles adquiriam o sobrenome. E esse sobrenome, ele escolhia do pool de sobrenome portugueses que existiu na sociedade. Olha, essa escolha é uma revelação cultural muito forte, porque se para dar o prenome o indivíduo pensa antes, não é como que nome eu vou dar para meu filho, você encontra nome de apóstolos aí para todo mundo, Marcos, João, Tadeu, muitos outros, mas você não encontra ninguém com o nome de Judas. Mesmo assim, existiram 2 apóstolos, Judas. Então, as pessoas têm uma associação do significado do nome com a história de vida. E aí nós vamos ver que os descendentes africanos tinham uma preferência por sobrenome de conotação religiosa. E os descendentes de índios, dos nativos, tinham preferência por sobrenome de animal e planta. Isso que era a cultura deles, né? A cultura deles. E daí resultou esse trabalho de antropogenética que você se refere, da relação entre o sobrenome, mas deu tão bonito a associação. Quando a gente fez assim, ficou lindo. Quer dizer, o percentual de ancestralidade afro, ele aumenta à medida que aumenta. Não, é claro que não funciona para uma pessoa, funciona é um estudo populacional, para um grupo. Então, aumenta a ancestralidade afro, aumenta a frequência de sobrenome de conotação religiosa. Então, a gente publicou isso, o trabalho ficou muito bonitinho, uma análise de regressão, tudo certinho. Nós publicamos numa revista muito boa, o Current Anthropology. Isso eu já estava aqui no Brasil. Daí eu recebo uma carta do presidente da Sociedade Linguística da Europa, que tinha lido o nosso artigo, e estava muito feliz porque eu tinha resolvido um grande problema de tipologia semântica de nomes de família. Eu tive que decorar, porque eu nem sabia o que era. Então, trabalhando nessa área de genética, eu resolvi um problema da área de linguística, que eu nem sabia que existia, e tive que, até hoje eu sei, tipologia semântica de nome de família, que a área de linguística vinha muito tempo tentando normatizar, classificar e não conseguia. Olha, esse senhor não saiu mais do meu pé. E eu escrevi artigo para a revista de linguística, mais de um, eu participei de mesa redonda. Por alguma coisa, você vê a ciência como é. Começou dando errado, a gente não desistiu de entender por que estava dando errado, conseguimos essa associação e publicamos como uma coisa comum do trabalho de antropogenética. Cai na área de linguística e resolve um problema de linguística. Então, ciência é uma só, né? Então, ciência... Eu acho que esse foi o fato marcante de todo o trabalho de antropogenética que a gente fez e que desenvolveram. Durante a minha vida, participei muitas vezes da comissão, do comitê do CNPq, reuniões em Brasília, e o professor Newton Freire Maia também.
Então, encontrávamos muito com o Newton, e foi na época que tanto ele como eu, nós estávamos em busca de religião, de Deus, e nós conversávamos muito na ida para o hotel, na volta para o hotel, falávamos de religião, falávamos de Deus. Aí o motorista virou para trás e fez assim: vocês dois são crentes, não são? E nós dissemos: não, nós somos católicos. Mas católico nunca é que fica falando assim de Deus, mas nós falamos assim de Deus. Era uma conversa comum, era falar de Deus. E isso não esgotava a minha curiosidade de ouvir as opiniões do professor Newton Freire Maia. De modo, não sei se a professora Eledi lembra disso, inventamos uma correspondência oblata, cartas oblatas. Quer dizer, oblata é a denominação para o leigo que entra para a Ordem Terceira de São Bento. Ele, se é homem, é um oblato, se é mulher, é um oblata. Então, tem essa denominação. Eu andei procurando, mas eu não tinha mais nenhuma dessas cartas. Talvez exista lá nos arquivos do professor Newton Freire Maia, onde a gente era uma correspondência oblata mesmo. Nós discutíamos ciência e religião, essa coisa de ciência e religião. Pois é. Daí, quando de volta dos Estados Unidos, nós conseguimos verbas para... felizmente, nunca tive muita dificuldade de obter verbas para fazer as pesquisas que a gente queria. Não eram pesquisas caras, a gente não se pagava, os estudantes tinham bolsa de fora, então o recurso era mais só para alimentar mesmo a parte laboratorial e a coleta de dados. E nós tínhamos verba da OEA, verba do CNPq, e fiz aquilo que eu sempre sonhava, de convidar grandes nomes para virem para cá dar curso, mini cursos assim informais. E Newton Freire Maia veio mais de uma vez. Nessa época ele já estava casado com a professora Eledi, e tivemos o prazer de ter os dois. Vem para Eledi, mais de uma vez você e Newton Freire Maia estiveram aqui para ministrar esses cursos. Muito bem, acho que... deixa eu ver. Não sei se eu estou satisfazendo. Depois você faz um cortezinho nesses intervalos, assim, que a gente está soltando a palavra. Pois é, depois da aposentadoria, realmente fomos para a Universidade Estadual de Feira de Santana. A essa época, eu já tinha a bioética na minha cabeça. Eu me lembro que eu estava na reitoria, e era reitora da UFBA, quando eu recebi um pacote que veio de algum lugar, que eu abri e era tudo sobre bioética. Eu sentei e li, Maria, inventaram aquilo que eu sonhava ter para mim. Que coisa linda! Fiquei fascinada lendo aqueles panfletos sobre bioética. Não existia bioética no Brasil nessa época, porque a Sociedade Brasileira de Bioética foi criada em 95, e isso foi anterior a 95. E daí eu imaginei o seguinte: olha, eu vou, para o resto da minha vida, agora me dedicar para a bioética. E foi aí que me aposentei da Universidade daqui, da Federal, da Bahia, e fui para a Feira de Santana como professor visitante, mas todo o meu projeto lá era em cima da bioética. Então, nós criamos lá a disciplina de bioética na graduação, na pós-graduação, criamos o Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos, o Comitê de Ética em Pesquisa em Animais, e foi um período muito, muito produtivo, assim, começando uma bioética num lugar onde também ninguém sabia nada, porque tudo era muito novo. E me preparei e fiz o segundo concurso para professor titular. Eu já tinha feito o concurso para titular de genética médica na UFBA, em 1975, eu me tornei professora titular.
a segunda mulher a ser titular na Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina tem uma história muito machista. Ela foi fundada em 1808. Nessa época era proibido mulher entrar em curso superior. Somente com a Lei Leôncio de Carvalho, lá no fim do século XIX, 1887, por aí, é que foi possível mulher ingressar no curso superior. De modo que a primeira mulher médica do Brasil, Rita Lobato, ela foi graduada aqui na Faculdade de Medicina da UFBA. Então, a faculdade se manteve assim durante muitos anos. A medicina, engenharia e direito eram áreas dos homens. As mulheres iam para outra área. Nessa época, realmente, nós éramos execradas. O poder não estava em nossa mão, então, o poder estava na mão dos homens. Ainda está um pouco, mas nós já ganhamos muito espaço, né? Então, quando eu fiz concurso, veja bem, em 1975, para professora titular, eu fui a segunda mulher a ser professora titular na Faculdade de Medicina. A outra me antecedeu em 3 meses, a professora Maria Tereza Pacheco. Hoje não, mudou. Quase que a metade dos estudantes ou mais é do sexo feminino, do gênero feminino. Muito marcante para você vencer espaços dominados pelos homens e você numa minoria absoluta. E a gente sentia as dificuldades, mas estava ali para procurar levar as coisas para frente mesmo, né? Então, o segundo concurso eu fiz na Universidade Estadual de Feira de Santana para bioética. Então, a disciplina foi criada lá, assim como foi criada, nós criamos a disciplina também de genética médica na UFBA e de bioética lá na UFES, e fizemos o concurso e lá ficamos durante 8 anos, quando completei 70 anos, e pela lei a gente sai. Mas ainda continuei orientando, ligada a projetos de pesquisa. Interessante, quando vocês falaram, a minha última orientação foi em 2013. E quando a minha orientanda, quando ela terminou o doutorado, ela me deu de presente esses 2 livros, que aqui ela colocou o Memorial de Orientações de 75 a 2013, e aqui uma porção de memória, depoimentos das pessoas que nós orientamos. As pessoas são muito generosas comigo e me fazem coisas que é da bondade dela. Mas aqui tem uma frase, que essa frase sempre foi o meu eixo de vida, foi aquilo que ela realmente apropriadamente colocou aqui no livro, que foi o seguinte: meu papel na vida foi esse, descobrir potenciais e estimulá-los. Eu acho que isso eu fico muito feliz, porque tem determinadas... Ela mesma, ela nunca faria o mestrado nem o doutorado se eu não dissesse: você é capaz de fazer o mestrado, você é capaz de fazer o doutorado. E ela: mas eu? Sim, você. E daí ela sigue. Isso me gratifica muito, de que, às vezes, o ambiente é um ambiente machista, muitas vezes prepotente, ele inibe o potencial das pessoas. E eu via muita gente com potencial, mas sem poder respirar, porque o ambiente não deixava, por competição, por inveja. Eu não quero nem saber o porquê, mas o fato acontecia. Então, mais de uma pessoa, as pessoas não se autoavaliavam capazes de fazer uma pós-graduação. E a gente: não, você pode, e as pessoas foram e fizeram isso. Para mim foi muito gratificante ela colocar essa frase aí, que realmente saía da minha alma, né? Muito bem, aposentei da UFBA, fui para a Feira de Santana, continuei orientando. Em 2013, eu tenho muita consciência do time da minha vida. Então, em 2013, eu achei... primeiro, em 2010,
eu tinha bolsa, sempre tive bolsa do CNPq nível 1A, que é o nível mais elevado. Em 2010, eu achei o seguinte, que eu não queria mais ter bolsa do CNPq. Estava um certo desencanto, o CNPq tinha perdido um pouco daquela essência e o, quem era bolsista recebia pilhas de trabalho para dar parecer, eu sempre fui muito compulsiva, eu estudava os trabalhos, a responsabilidade de dar parecer é muito grande, e eu já estava cansada de julgar. Esse é que era o problema, de julgar e de decidir a vida das pessoas, aprova, não aprova, dá verba, não dá verba, passa no concurso, não passa no concurso. Aí eu achei que era uma coisa que eu estava um pouco exercendo uma função além das minhas limitações humanas, achando que julgar era muito difícil. Eu já julguei tanta gente, depois eu pensei, quantas vezes eu errei nesse julgamento? Aí, em 2010, eu disse, eu não quero mais a bolsa do CNPq, não vou pedir mais a renovação. Depois, eles ainda perguntaram se não queria, não, e não renovei a bolsa do CNPq em 2010. Eu me senti mais livre, porque não julguei mais nem artigo, nem proposta de verba para pesquisa, nem nada. Em 2013, aí eu tomei a segunda decisão. Eu digo, olha, eu não quero mais orientar. Já cumpri minha missão de orientar, por isso que ela fez esse volume, essa coisa toda assim, que ela sabia, todos sabiam que era a minha última orientação. Não foi fácil, porque as pessoas vinham e pediam para orientar, teve uma aluna que chorou, porque já foi minha aluna de iniciação científica, e também decidi nem orientar, nem participar de banca examinadora, nem dar parecer em tese, absolutamente nada. Eu queria tirar esse peso de minhas costas, de julgar. Precisa isso acontecer na universidade, mas eu acho que eu já tinha feito a minha cota. Depois, a universidade, ela tem uns termos que não são, por exemplo, o indivíduo chama defesa de tese. Mas não é uma defesa. Defesa é uma coisa bélica. Não é uma defesa. Você vai ali dialogar a sua tese com quem entende mais do que você. Você vai trocar ideia sobre a sua tese. Mas na hora que dizia que era defesa, o aluno se armava, porque o professor ele tinha que defender, mesmo que estava errado, mas ele tinha que defender. Então, eu me batia muito contra essa terminologia, mas nunca vai mudar, entendeu? Cada dia fica mais bélico o ambiente acadêmico, mais disputa, mais coisa. Então, defesa de tese. Então, genética também, tinha uns termos que me incomodavam, a alteração cromossômica, já a aberração cromossômica. Então, um peso muito, muito pesado. Mesmo dizer, as mães perguntavam para mim, sim, doutora, meu filho é normal ou anormal? Isso me incomodava muito, não tem linha divisória entre normal e anormal, então tudo é muito, muito uma construção social, se a sociedade aceita ou não aquela pessoa. Então, eu trabalhei muito isso com os pais de crianças que tinham problema genético, de que não olhe para seu filho como se ele é anormal. Ele é diferente, todos nós somos diferentes, ninguém é igual. Agora, essa rótulo de normal e anormal, sempre, eu cheguei a escrever sobre isso, alguma coisa. Tinha vontade muito de fazer um livro assim, para ver se detonava esse negócio de normal e anormal, e fazer uma coisa mais suave, mas não cheguei a fazer isso, não. Então, essas coisas continuam ainda, tudo assim, me incomodava, mas não mudava. Então, em 2013, aí eu já estava quase que criando asas para ir para o terceiro capítulo de minha vida, que é de ciência e religião. Aí era o que eu queria, porque a vida inteira a questão
de um ser superior, a questão da transcendência, da espiritualidade, a de Deus, isso andou comigo a vida inteira. Desculpa. Com questionamentos, com dúvidas, com altos e baixos. Eu me vejo muito na figura de Pedro, as súbidas do apóstolo Pedro. Então, eu disse, eu vou me dedicar a isso agora, ciência e religião. O professor Newton Freire Maia deu um grande impulso nessa decisão, porque tem um livro publicado nos Estados Unidos, o nome Construindo Pontes entre Ciência e Religião. Iam fazer a edição brasileira desse livro aqui no Brasil, como foi feito. Um livro muito bom, pesado, com filósofos pesados, do Núcleo de Estudo de Ciência e Religião da Califórnia. Então, professor Newton Freire Maia sugeriu aos editores que eu escrevesse o prefácio da edição brasileira desse livro. Foi publicado pela EDUSP, Construindo Pontes entre Ciência e Religião. Veio para mim o original em inglês. Olha como eu trabalhei, porque eu tinha que ler o original em inglês e fazer o prefácio em português. Mas eu fiz como minha alma pediu mesmo, entendeu? Falando muito dessa coisa que eu sinto aqui na nossa população brasileira, na Bahia principalmente. Nós somos a confluência de 3 grandes grupos raciais. Então, o número 3 é muito místico, não é? Nós somos esse encontro de raças. O mundo viveu várias diásporas. Diáspora de judeus, diáspora dos africanos forçados pela escravatura. O mundo viveu muitas diásporas, mas o Brasil é o oposto, é um local de encontro de raças. Isso, para mim, é muito significativo, muito bonito. Isso ficou muito na nossa alma, de que, e aqui na cultura baiana, sobremodo, nós temos a religião afro, muito bonita, muito rica. O sincretismo que foi feito com a religião católica é muito forte, muito bonito também. A minha faculdade de medicina fica numa praça que o nome é Terreiro de Jesus. Terreiro é denominação de candomblé, do espaço de candomblé e de Jesus, entendeu? Eu acho isso lindo, a gente escreveu isso, Terreiro de Jesus. Então, essa beleza da nossa população, e a nossa população ela é miscigenada no ser e no crer. Quer dizer, nós temos esse amálgama. Jorge Amado dizia que a nossa identidade é a miscigenação, que enquanto nós não nos assumirmos assim como um grupo, como diferente, como misturado, essa coisa bonita que nós somos, que nós não encontraríamos nossa própria identidade. Nós estamos vivendo uma fase, porque nós fomos os colonizadores muito cruéis com os índios, com os afrodescendentes, e precisa um movimento de libertação para trazê-los para realmente nos vermos todos no horizonte, como isso vem acontecendo. Eu acho que à medida que haja esse movimento de reconhecimento do valor do negro, do valor do índio, e ficarmos todos no mesmo patamar, aí eu acho que no futuro nós teremos a vaidade de sermos miscigenados. No momento, acho que a gente está vivendo o período histórico do resgate, daquilo que foi esquecido no passado pela prepotência dos colonizadores. Então, eu acho que lá mais no futuro, essa coisa que Jorge Amado falou é quase que profética, não é? No sentido bíblico de profeta. O sentido bíblico de profeta é o indivíduo que entende a realidade, entende a história e é capaz de perceber para onde a história está andando.
E aí ele prevê o que é que vai acontecer. Eu não vou ver mais isso, mas eu tenho certeza de que seremos todo um país brasileiro. Nossa identidade será de brasileiro, com esse amálgama de crença, de genética, de ser, de tudo no futuro. Eu não sei se eu estou saindo da linha que você preparou aqui, professor. Não, pode ficar à vontade, professor. Eu acho que nessa conversa eu já decorri uma pessoa, Porto Alegre já foi. Faltou esse pedacinho no laboratório Galton, que nós estávamos aí, outra com a professora Eleidi, fizemos um ano de pós-doc no laboratório Galton, em Londres. Sobre a orientação do Henry Helres, que era o grande da genética bioquímica, não é? E eu estava lá quando a professora Ledi também foi fazer um período lá em Londres e nos encontramos. E foi muito agradável, entendeu? Quando você está distante do Brasil, você sente a saudade, tem vontade de ver as pessoas, falar português, e de repente ela apareceu lá no laboratório, foi assim um sopro pela estima e pelo prazer de ver um pedacinho do Brasil ali com a gente, não é? Então, isso foi em Londres. Londres, nós trabalhamos muito com eletroforese e gel de amido, que, como eu disse, foi a grande técnica revolucionária dos anos 50 até os anos 80, 90, por aí, quando se começou a realmente a aprofundar o estudo do DNA. E aí surgiram outras técnicas, PCR, já lidando com o DNA. A eletroforese em gel de amido lida com as moléculas, separava as moléculas das proteínas. E aí avançou mais, para ir mais fundo, para ir na molécula do DNA. Pois é, item 13, Newton e a Igreja Católica. Como eu gostava de ouvir o professor Milton Ferimaia falar não só de ciência, como também de religião. E ele sabia articular as coisas muito bem, muito a colocação dele. E depois, não é, professor Elidi, ele realmente se tornou um homem de fé. Ele acreditava em Deus, ele tinha fé, ele tinha aquele insight de uma busca espiritual muito elevada que me fazia uma verdadeira admiradora dele quando ele falava sobre religião. O desenvolvimento das genéticas, pesquisas realizadas por descoberta. Esse eu já falei, a descoberta que realmente mais nos ajudou foi a técnica de eletroforese em gel de amido. A pergunta 15, qual pesquisa, descoberta nacional do campo da genética considera de maior relevância internacional? E eu realmente, como eu passei a me dedicar desde, já tem quase 10 anos ou mais, à ciência e religião, na verdade, eu não me sinto segura para dizer qual a descoberta nacional no campo da genética que considera de maior relevância. Passado muito boa mesmo. O próprio, os estudos de genética de população do Newton Ferimaia, do Salzano, Francisco Salzano, os estudos de abelha, o Barbic, que é os estudos do Clodovaldo Pavan sobre a ativação cromosômica na síntese proteica. Então, muitas coisas do que liguei, eu tenho medo de ser injusta com os atuais pesquisadores, não é? Eu acho, em relação à pandemia atual, eu já falei isso na Academia de Medicina, mas antes de passar para responder essa pergunta sobre a pandemia atual, no meu debruçar sobre ciência e religião, nós criamos um núcleo de cultura, ciência e fé, que funciona, suspendeu agora durante a pandemia, mas já vinha funcionando há 5 anos.
Todo mês tinha uma conferência, que eu escolhia a conferência, e essa conferência ocorria na primeira semana de cada mês. Tinha uma frequência muito boa, 40, 60 pessoas, eu ficava surpresa. Um dia o professor Roberto Santos, que também assistia, me perguntou: como é que você consegue reunir esse povo todo? Quando se faz reunião na universidade, aparecem 2 gatos pingados. Eu digo: não sou eu não, professor, é a providência divina que manda esse pessoal vir ouvir falar sobre ciência e religião. E nós publicamos uma série de 4 livros que contém as conferências que eram proferidas cada mês. Então, a gente pedia, isso era outro milagre também, a gente pedia a pessoa que mandasse o texto da conferência, eles mandavam e nós publicamos 4. Estavam preparando o 5º livro quando veio a questão da pandemia. Eu tenho acompanhado isso como membro da Academia de Medicina, muito ativo, participo de algumas videoconferências da Academia de Medicina. No mundo inteiro, essa questão se contaminou por ideologias diversificadas, por interesses, artigos, vaidades, as pessoas querem publicar rapidamente. Tem artigos que você olha e vê de que a metodologia é ruim, a análise é inapropriada, mas algumas revistas, mesmo de alto conceito, para facilitar, dispensava a revisão pelo corpo editorial, de modo que saiu muitas pesquisas de 2ª categoria, e interessante como o lidar com números e com os programas de computador ficou muito fácil. Meta-análise se tornou a rainha das análises. Então, pede a uma empresa que levante os dados em tal hospital, uma empresa, levante os dados em tal hospital, pegue os dados e analisa, sem ninguém saber como é que foram coletados, e não tem análise estatística boa que conserte dados mal coletados, não é, Lady? A estatística, ela requer uma boa coleta de dados para poder ela dar uma resposta ao que se pergunta. Então, como existe essa facilidade de pegar dados, pedir empresa para coletar dados, isso vem enchendo as publicações. E, no número muito menor, o estudo genético do vírus. Quer dizer, a gente precisa conhecer bem o vírus, como é que o vírus é um organismo fantástico. Eu posso dizer que eu tenho admiração pelo vírus, porque os vírus maléficos são poucos, e os benéficos são muitos. Então, nós temos muito vírus no nosso organismo, como temos mais bactérias no nosso corpo do que célula. Então, e os vírus têm uma adaptação de sobrevivência fantástica. Ele é um pedacinho de DNA envolto numa capa proteica só. Ele não é capaz de se reproduzir sozinho. Para ele se reproduzir, ele tem que penetrar na célula do nosso ou de outro organismo, parar a maquinaria proteica da célula, que estava trabalhando para a célula, e botar para trabalhar para ele. O verdadeiro invasor dominador, que ele imobiliza a síntese proteica da célula e passa a usar tudo que existe ali para fazer síntese, ele usa para si próprio, se reproduz rapidamente, arrebenta a célula e infecta outra célula. Então, tem que entender bem esse DNA, o segmento do DNA, que é o virulento, que causa o mal às pessoas, tem que entender como é que ele penetra na célula, o receptor que ele usa, para realmente atacar ali. A vacina precisa fazer isso, mas também tem uma competição muito grande. Hoje mesmo eu vi um negócio muito, muito desalentador, que estão achando que existe espionagem russa contra as vacinas que estão sendo desenvolvidas, de modo que Estados Unidos, Canadá e Reino Unido estão juntos atrás dos espiões russos para a Rússia sair com a vacina. Então, o mundo ficou muito, muito, muito complicado. Me faz lembrar muito um filósofo, John Tillich. Ele diz que a humanidade varia entre o diabolismo e a santidade.
Então, tem determinadas horas que o diabolismo domina mais, e determinadas horas que a santidade. No extremo da santidade, a gente se conforta. Lá estão Madre Teresa de Calcutá, Nossa Santa Irmã Dulce, Martin Luther King, uma porção de gente boa. Mas tem horas que o setor da humanidade do diabolismo ganha força e vira esse turbilhão que está aí. Mas, no meio de tudo isso, tem boas pesquisas e eu não tenho dúvidas de que a resposta na construção da vacina tem que entender a genética do vírus e também a genética das pessoas, que as reações são diferentes, não é? Acho que essa era a última pergunta. Tinha uma pergunta 17 que não saiu aqui no meu impresso. Mas não sei se eu satisfiz, se era isso mesmo que vocês queriam, entendeu? Ou se eu dei o recado, se eu fiz meu dever de casa correto. Muito obrigada. E desculpe as saídas de trilho, os descarrilhamentos, para dizer coisas assim que ficaram mais no coração da gente. A ciência é muito boa, a ciência ela ajuda muito a progredir, mas é preciso ter sempre em mente de que a ciência é para servir as pessoas, e não as pessoas para servir a ciência. Esse teste da vacina mesmo me preocupa muito, como toda experiência, todo ensaio clínico, me preocupa muito na hora que você necessita usar os humanos como teste clínico, como cobaias, não gosto muito da palavra, mas é a realidade. Então, a ciência é para servir, a ciência ela foi muito admirada, e a medicina também, como só promotora do bem para as pessoas, até a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, com as pesquisas nazistas, se fraturou o conceito de ciência e de medicina, quando se descobriu as pesquisas que foram feitas no regime nazista e nos campos de concentração, com muita crueldade, e a crueldade tamanha que precisava julgar aqueles cientistas criminosos. Mas você não pode condenar alguém se você não tem uma lei que lhe diga que aquilo está errado. Então, essa foi a necessidade de que fosse criado o Código de Nuremberg, que, em cima do Código de Nuremberg, julgou esses médicos e pesquisadores nazistas, e muitos foram condenados à prisão perpétua, condenados até mesmo a um enforcamento. E daí em diante surgiu essa dúvida de que a medicina e a ciência não era só para fazer o bem. Em determinadas mãos, ela podia ser usada para fazer malefícios também. E isso me preocupa principalmente agora, nessa disputa, nessas coisas. Eu não vejo falar muito sobre a questão da ética em pesquisa. Eu questionei se a pesquisa serem feitas com 600 ou 500 brasileiros testando a vacina para o Covid, se havia sido aprovado por um comitê de ética e pesquisa. Eu não encontrei essa resposta, eu espero que tenha sido, de modo que existem grandes interesses na indústria farmacêutica, grandes interesses de ganho, de lucro, e os bioeticistas têm que elevar a voz em defesa de uma ciência boa, de uma ciência com ética, que respeita a autonomia das pessoas, etc. No meio de uma pandemia, tudo isso fica mais difícil. A pandemia, como uma guerra, fica mais difícil de você falar sobre a questão ética, a necessidade de que
a ética em tudo, a ética médica, a ética do paciente internado, a ética dos ensaios clínicos, e é muito difícil. E a gente espera que, quando eu vejo uma confusão dessa, eu tenho o meu grande escape a rezar. Pedir a Deus que tome conta dessa situação, quando, na verdade, a gente não vê um fio assim. Já vi inúmeros lives, inúmeras videoconferências sobre a pandemia. Eu não me lembro de ter visto absolutamente um assim, bem firme, sobre a questão da ética em pesquisa, da questão da valorização mais das pessoas. Mas é aquela coisa, como o filósofo diz, flutua entre o diabolismo e a santidade. E essa nossa realidade vamos esperar pelo melhor, não é? Professora Eliane, Diga. de acordo com os conceitos da bioética, como a senhora avalia as ações do poder público brasileiro em relação à pandemia do Covid-19? Olha, eu tenho a minha academia de medicina, que eu participo ativamente, ela proibiu discussões políticas. Discussões políticas porque o país está todo dividido, o mundo está dividido, e na hora que você fomenta uma discussão dessa natureza, provoca ânimos, provoca reações, e é muito melhor que deixemos as pessoas com a sua imunidade mais preservada, sem desenvolver sentimentos de desafetos e até de raiva ou do que for. De modo que eu tenho evitado avaliar, tenho evitado julgar, tenho evitado dar parecer, e digo, posso lhe responder o seguinte: muito preocupada com tudo que eu estou vendo acontecer. As coisas têm tido um impacto muito grande em mim, psicologicamente, e eu não sei se certo ou errado, mas chegou um ponto que eu praticamente não vejo mais televisão, não acredito. Eu assino o jornal, mas mandei dar para a vizinha, porque eu também já não acredito. As fake news que passam por aí. Então, o que eu posso lhe dizer é que a gente pisa num pântano que a gente não sabe a profundidade. E o que eu recebo coisas, eu diariamente venho, já tem, com pouco tempo que começou a pandemia, já tinha mais de 40 mil artigos científicos publicados, por aí você vê. Então, é uma tempestade em cima da gente, não tem quem leia tudo, e o que eu vejo é de que tem muitos países, aliás, a maioria dos países ficaram sem saber como lidar com a situação, e a gente não tem certeza mesmo se quais deliberações estão corretas. Você tem vítimas de um lado, você tem vítimas do outro. Eu sou procurado o tempo todo pelas entidades sociais para ajudar aquilo ali, aqui, uma coisa, outra. O número de pessoas necessitadas, passando fome, em situação de miséria é muito grande, e a gente acompanha isso de perto. E é uma situação muito delicada entre esse jogo do o número de pacientes e o número de pessoas desempregadas, sem ganho, passando fome, etc., desespero, até suicídio, que um indivíduo se referiu aí, que já ocorreu. É uma situação muito delicada que nós todos estamos vivendo, e eu fico com medo de julgar, de dizer faz isso ou faz aquilo, está certo, está errado, porque me procuram, às vezes, mesmo perguntando: olha, o médico receitou isso, o que é que a senhora acha? Eu não posso, não tem, o que eu digo é o seguinte: não tem nenhuma medicação, no momento, comprovado, de que ou evita ou cura o Covid.
Não tem nenhuma. Existem diferentes formulações de coquetéis diferentes, que uns usam, outros usam, mas essa é a realidade. Então, mas se criou o time da cloroquina, da não cloroquina, da hipervermectina, da não... Então, isso só trouxe mais sofrimento para as pessoas ficam em insegurança. E eu, pela primeira vez, assim, me sinto insegura também. A pessoa manda a receita, eu sou doutora, diga aí, o médico passou, eu tomo, eu não tomo? Eu não sei dizer. Sinceramente, eu não sei dizer. Porque não existe nada, eu digo, olha, faça o que seu coração pedir. É muito bom a gente ouvir o coração da gente. O coração sempre tem razão. Se você sentir vontade de tomar, você tome. Se você não sentir vontade de tomar, você não toma. Agora, dizer, tome essa medicação ou não tome, eu não sei. É tudo muito, muito, muito inseguro, muito... Desde... A gente tem segurança desde a Organização Mundial de Saúde, ao governo federal, muitas vezes o governo estadual, governo municipal. Então, é uma situação realmente, um tipo de guerra diferente, de insegurança. Como eu disse, o meu refúgio é rezar, pedir a Deus que tome conta, que mostre um horizonte, que diminua o sofrimento, porque não tem como a gente nem elogiar ninguém, nem acusar ninguém. Muito complicado. Professora Eleidi, gostaria de colocar alguma questão? Eu tenho a impressão que a Eliane aí fez um panorama, né, bastante até detalhado. Gostei muito da sua apresentação, Eliane, e também gostei muito de saber que essa parte da história da ciência está se desenvolvendo tão bem aí com vocês, né? Você vê essa audiência, isso é muito difícil hoje. Você reunir 20 pessoas já é algo extraordinário. E depois vocês já fizeram publicações, né? Vocês têm as palestras. Muito interessante isso, Eliane. E isso é muito, muito bom também saber que as pessoas têm esse interesse. E outra coisa que você comentou, que me chamou a atenção, é sobre esse aspecto da normalidade, né? Principalmente acontecendo com os pais de crianças que têm problemas, distúrbios, né? Que os próprios pais, eles ficam muito marcados por isso, e a criança também, né? E ali você comentou que você gostaria de escrever sobre isso. Eu acho que isso ia fazer um grande bem para muita gente, porque isso também é um aspecto que a sociedade ainda não conseguiu integrar dentro da realidade, né? Isso é algo que necessita, assim, mais aprofundamento, e com todo o seu conhecimento e ação na bioética, pensa nisso, Eliane. Eu acho que você ia fazer um grande bem. Eu cheguei a esquematizar um livro sobre esse aspecto do normal, do anormal, porque, em realidade, não existe uma linha divisória onde acaba o normal e começa o anormal. Então, pegamos a fisionomia da criança com síndrome de Down. Você tem lá o espectro, ela está com o olhinho assim. Mas aonde é a transição do olho não puxadinho para o olho? Não existe. É muito subjetivo e varia muito. A própria questão da inteligência é muito difícil de o que é inteligência. Eu já conheço crianças que têm um déficit mental para determinadas coisas e são excelentes com música. Então, a complexidade da inteligência. Agora, os carimbos, os estigmas é que causam o sofrimento. É um problema. Não é? Se a gente puder retirar esses estigmas da sociedade, essa questão do normal e do anormal,
e nós nos olharmos como uma espécie única, que variamos do mais escuro para o mais claro, do mais alto para o mais baixo, do mais gordo para o mais magro, do mais feio para o mais bonito. Até o conceito de beleza, ele é cultural. A beleza grega que nós incorporamos é aquela beleza perfeita, métrica. Essa beleza que nós olhamos, aquela beleza métrica do nariz, do corpo. E os deuses gregos, quando a gente quer dizer que um homem é bonito, a gente diz é um filhote de Deus grego. Né? Eu gosto muito de usar essa expressão com meu neto. Você é um filhote de Deus negro, que você é de Deus grego, que você é bonito. Mas os deuses indianos, tem uma deusa que tem 6 braços, não é? Então, e tem deuses com máscaras horrorosas, são outras culturas. Então, a gente incorporou muito da beleza grega, métrica, e a TV Globo fomentou muito isso, dessa coisa da beleza exterior. Quando a gente procura mais buscar a beleza, um outro tipo de beleza. Eu acho que Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá. Maria Teresa de Calcutá, me permita contar um episódio meu com ela, com Maria Teresa de Calcutá. Eu vim de São Paulo, entrei no avião, quando eu olho, Maria Teresa de Calcutá sentada no voo de São Paulo para Bahia. Eu estava lendo o livro, Evangelhos que Incomodam. Eu olhei para ela, aí fui e me sentei. Aí eu pensei, quando o avião levantar o voo, vou pedir a ela para botar um autógrafo. Aí fui lá, ela escreveu uma letra bonitinha, Love the others as God loves you. Ame os outros como Jesus lhe ama. Ama, botou no presente. Aí assinou Maria Teresa de Calcutá. Eu voltei para meu lugar e me deu uma vontade enorme de dar alguma coisa para ela. Eu queria dar um presente para ela, alguma coisa. Ela mexia muito comigo, eu já tinha lido sobre a vida dela. Aí eu olhei a bolsa, tem R$30. Aí eu peguei a caneta, era Bic. A única coisa de valor era a minha aliança, que era de ouro. Na minha aliança eu não posso dar, meu marido não vai me perdoar. Aí eu fiquei, sabe o que é uma vontade muito grande de eu dar alguma coisa para ela. Aí, nisso, me deu vontade de ir ao banheiro. Aí, quando eu fui para o banheiro, aí ela me chamou e me pediu um copo d'água. Que bonito. Olha, até hoje me arrepia na hora que eu lembro, sabe? Ela me chamou e disse, agradece por hora, please. Aí eu entrei na cabine do avião, parecia uma fera. Eu disse, olha, Maria Teresa de Calcutá me pediu um copo d'água. Quem vai servir sou eu. Eu sei que é proibido um passageiro servir outro por questão de segurança, mas essa água quem vai levar sou eu. Ninguém disse nada. Acho que eu falei Ninguém disse nada, pegou o copo, botou a água, me entregou e eu fui e dei um copo d'água para ela. Olha, isso para mim, eu voltei e sentei. Olha, na minha ignorância, eu queria um presente material para ela. E é um copo d'água. Isso para mim, isso é um copo d'água. Dizem que ela, o toque dela, ela viajava no trem, no Himalaia, quando ela disse que sentiu Jesus dizendo para ela, eu tenho sede de tudo, de coisa boa, não sede puramente de água. Mas, olha, esse copo d'água, para mim, marcou a minha vida, de tudo, entendeu? Eu queria um presente material e ela me pediu um copo d'água. E muitas vezes é isso, não é? Você tem que saber o que é que o outro quer. Não é o que você quer. Exatamente. É o que o outro precisa, não é? Eu sempre peço a Deus isso. Me ajude a falar o que o outro precisa ouvir. Me ajude a dar, a descobrir o que o outro precisa receber. Porque senão você fica impondo sua vontade, não é? Claro. A vontade do outro. Mas, olha, falar de Maria Teresa de Calcutá realmente me dá uma alegria muito grande, mas muito. Foi uma bênção esse encontro com ela na minha vida. Mas foi uma beleza esse relato que você nos fez, Eliane. Obrigada. Muito bonito. Muito bonito. Marcou minha vida. E a água é fonte de vida, né? Então, isso é lindo. É isso mesmo.
E ela sabia, ela viajava muito, entendeu? É que ela era santa, já era santa nessa época. Ela devia saber que não pode pedir um copo d'água para outro passageiro, Ah, não é? sim. Ela devia saber disso, então ela me chamou e me pediu um copo d'água. Ela já era santa, ela leu minha vontade. O coração dela leu a minha vontade de dar alguma coisa para ela, e ela me deu a lição, dizendo um copo d'água. Isso eu quero escrever ainda. Pois é, Gabriela, um prazer aí, caladinha. Na verdade, professora Eliane, se a senhora tiver um tempinho mais, eu queria colocar uma questão, e a Gabriela também. São questões simples. Sim, Esse arquivo do professor Newton Freire Maia, ele é basicamente composto de correspondência. A gente sim, estima que seja cerca de mais de 20 mil cartas. E começa principalmente lá no final da década de 40, quando o professor Newton estava lá na USP, aquele grupo do professor André Dreyfus, da onde isso. surgiram muitos geneticistas de grande relevância para a genética brasileira. Depois, o professor Newton Freire Maia foi para Curitiba, e ao longo da vida dele, ele continuou se correspondendo com esses geneticistas brasileiros. E outros que surgiram daquele grupo do Dreyfus também foram para outras regiões do Brasil, Salzano para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Já a trajetória da senhora começou na Bahia e a senhora continuou na Bahia. Isso. Então, eu gostaria de saber se a senhora também interagia com outros cientistas do Brasil todo, se a senhora manteve correspondência com geneticistas do Brasil todo, e se a senhora preserva até hoje, em seu arquivo pessoal, a correspondência que a senhora trocou ao longo da sua vida. Ah, quando eu tinha visto de imigrante para os Estados Unidos. Quando eu fui, o Newton Freire Maia obteve para nós visto de imigrante. E é o quando eu Newton Morto, né? Newton Morto. estou morto, olha, Newton Freire Maia está tanto no meu coração que eu fico falando disso mais sonoro. O Newton, obrigada, Ledi. O Newton Morto conseguiu visto de imigrante. E eu pagava impostos nos Estados Unidos, trabalhava lá. Quando eu obtive o PhD, e eu recebi uma proposta do próprio governo americano para naturalização, para me tornar cidadã americana, o que eu não aceitei. Mas aí me disseram nessa conversa uma coisa que eu não acreditei, que eu fui imigrante, paguei imposto durante os anos que estive lá, 5 anos e meio, e que eu obtive o PhD, e que obtendo o PhD, eles têm uma consideração muito especial, pelo menos naquela época, agora eu não sei, que eu obtive o PhD. Então, se eu quisesse requerer a devolução de todos os impostos que eu paguei, que o governo americano me devolveria, porque eu obtive o PhD. Eu fiz a solicitação sem acreditar e vim embora. Um dia, na correspondência do Hospital das Clínicas, que era uma bagunça, tudo misturado, eu encontro um envelope do Ministério de Economia americana. Quando eu abri, não é que teve o cheque devolvendo do imposto que eu paguei lá. Isso realmente eu achei muito interessante e vale a pena relatar. Mas voltei para o Brasil e nunca me arrependi de ter voltado. Nunca me arrependi de não ter aceito a cidadania americana. E mantive o contato o tempo todo, que eu estava aqui muito com, obviamente, a Nilton Freire Maia, era o meu padrão, a Francisco Salzano, Frota Pessoa, e depois alunos que nós foram ex-alunos que foram radicando na Paraíba, Henrique Gil Nunes Maia, Eutália, e mantive o contato com eles e também contato com outros nos Estados Unidos, que há 5 anos e meio nos Estados Unidos e mais um ano na Inglaterra, você mantém. E eu trouxe professores de lá também, dos Estados Unidos para cá. Trouxe da Inglaterra o John Hopkins, David Hopkins,
David Robbins veio, o próprio meu chefe em Seattle, o Arno Motowski, eu trouxe também, ele veio. Eu ficava muito feliz que eu, pequenininha, podia ter recurso para trazer esses grandes da Europa e dos Estados Unidos para dar curso aqui, e do Brasil também. Acho que do Brasil eu só trouxe Milton Freire Maia. Os outros mais foram do exterior que eu trouxe. E continuei fazendo pesquisa conjunta com laboratórios nos Estados Unidos e coisas assim. Até tudo na vida a gente vai passando a página, não é? E vai fazendo outra leitura e vai passando. Eu não tenho saudosismo nenhum, eu acho que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Aquilo que está acontecendo eu procuro viver com muita profundidade, porque não vai acontecer outra vez, entendeu? E vai passando. E aí, vamos ver. Estou com 84, caminho de 85 anos, e agradeço muito a Deus. Faltou um detalhe, que falar de normal e anormal, é só para completar. Eu fui vítima de pólio paralítica quando eu tinha 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, eu tive paralisia infantil e eu fiquei 2 anos que nem em pé eu ficava. Ficava em pé e as pernas dobravam. Eu consegui andar novamente aos 6 anos. Eu frequentei a escola primária empurrada no velocípede, porque eu não podia andar. E quando eu dizia que ia estudar medicina, ninguém me apoiava. Todo mundo dizia, não, você não pode, e eu dizia, dentro, eu posso. E nunca me incomodou, minha mãe e meu pai ajudaram muito nisso. Eu nunca tive o complexo, Lady pode testemunhar isso. Eu fiquei com sequela. Fiquei com sequela, não foi pequena, então, mas eu achava que eu podia superar, e graças a Deus superei, e andava sem nada, você me considera. Atualmente não, atualmente eu ando com 2 bengalas em casa, porque a idade chega, não é? Então os músculos enfraquecem mais, e quando eu saio, eu tenho um carrinho elétrico, um scooter elétrico, então eu saio no carrinho elétrico, e eu agradeço a Deus de que eu tomo conta de mim, então mesmo com sequela de pólio, e fiz tudo o que eu queria. Daí a minha vontade de que essa questão de normal, porque na vista de todo mundo eu era anormal, não é? Porque eu era aleijada, eu tinha um defeito físico que não era pequeno, então, mas não me incomodava. Então, a minha vontade era todo mundo que eu via, que sentisse a mesma coisa e passasse. Estudar medicina, mulher, deficiente físico, no meio daquela masculinidade toda do machismo da faculdade, não foi fácil, mas eu achava que era para isso mesmo. Você só chega no topo da montanha se você subir a ladeira. Tinha que andar para frente, tinha que ir, entendeu? Agora, o número de pessoas que me diziam, você não vai conseguir fazer medicina, você não vai. Mas foi muito grande, assim, muito grande. Sabe que não me incomodava? Dizia, você não vai conseguir. Entrava por aqui, assim, por aqui. Eu sabia que eu conseguia, entendeu? Deus me deu essa força, isso eu agradeço muito, entendeu? Minha mãe também, meus pais me apoiaram muito nisso, nunca me impediram de fazer nada, absolutamente nada. Isso foi muito bom. E eu acho que também, talvez eles nunca me olhassem como deficiente. Talvez isso, né? Talvez isso tenha ajudado, entendeu? Isso aí, para encerrar. Doutora Eliane, eu gostaria de fazer a última pergunta. Só para poder finalizar, nós sabemos que a senhora testemunhou e é parte do desenvolvimento da história da genética no Brasil. E a sua formação, ela é extremamente interdisciplinar. E nós gostaríamos de saber se essa interdisciplinaridade e a história da genética são atualmente estimuladas na formação do geneticista. Sim, Gabriela, eu não peguei bem o fim. Primeiro, deixa eu lhe dizer, na hora que você fala, que você sorri, você tem um riso muito bonito.
Não é um sorriso lindo que ela tem. Mas esse restinho da pergunta foi que eu perdi. Com 85 anos tem um pouquinho de surdez também, diga. Certo. A questão da interdisciplinaridade e Sim. da história da genética para a formação de um geneticista na atualidade. Nós queremos saber se você vê esses dois campos como campos que estão estimulados atualmente na formação do geneticista. Certo. Vocês precisam ser mais estimulados? Com certeza, muito boa pergunta. Com certeza, porque nós somos produto de um passado que fatiou a ciência, como se as especialidades tivessem um limite próprio. Até na própria faculdade de medicina, os professores brigavam e diziam, não, mas isso é da minha disciplina de anatomia, outro, não, mas isso é da minha disciplina de cirurgia, quando, na verdade, a ciência é uma só. Não tem limites entre os saberes. Agora, por uma questão estratégica, como Napoleão Bonaparte disse, que para vencer um exército é melhor dividi-lo, então, para poder vencer a ciência, a academia divide também a ciência em compartimentos, a biologia, fisiologia, etc. Mas é tudo artificial, é uma divisão artificial. A interdisciplinaridade, ela não só ela tem um olhar, um único olhar sobre tudo, como ela transcende, ela vai mais ainda num outro patamar, que é chamado da transdisciplinaridade, que aí entra até na transcendência, na espiritualidade, que é muito complicada. Mas eu acredito que é uma coisa só mesmo, entendeu? E a interdisciplinaridade, eu acho ela muito salutar, muito. Quebra a miopia científica do indivíduo, ver aquilo só, e você se sente muito mais feliz, flutuando mais em cima dos diversos saberes, dessas coisas. Gostei da pergunta. Muito bom. Professora Eliane, agradeço muito a disponibilidade, a disposição da senhora, nos dar o seu depoimento. E agradeço também a professora Eleidi de estar participando de toda essa série de depoimentos que a gente está fazendo. Então, muito obrigado, professora Eleidi e professora Eliane. Foi um prazer ouvir o relato da senhora, viu, professora Eliane? Foi bastante revelador para a gente. Eu que agradeço, entendeu? Conhecer os dois, entendeu? Para mim é uma satisfação. A gente sempre cresce conhecendo pessoas novas, né? Então, foi um prazer conhecer a Gabriela e o Ricardo, e rever a Lady foi o presente que vocês me deram. Um presente de quem está em quarentena, receber um presente desse é realmente a cereja do bolo. Eu também quero agradecer por vocês terem me convidado para eu estar aqui também assistindo e participando. E fiquei tão feliz, Eliane, em revê-la, sabe? Muito feliz, porque eu tava pensando, a última vez foi de uma viagem que eu fiz de navio, e eu e a Maria Angelina paramos e você nos convidou para almoçar, fomos à sua casa. Já faz tempo isso, eu não sei precisar se já faz 7, 8 anos. Nessa base. Mais ou menos, né? É. De modo que eu fiquei tão feliz em vê-la com toda essa sua energia, inteligência, simpatia. E também a profundidade, né, Eliane? Muito grande, essa multidisciplinaridade, mas com profundidade, né? Isso é uma coisa, para mim, foi um presente hoje, estar aqui te ouvindo. E agradeço muito a Gabriela também e ao Ricardo. Foi muito bom para mim. Que Deus abençoe vocês todos. Sejam felizes. Obrigada, todos nós. Professora.